Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais @Fetransporte Brasil. O mundo não para e a Ambipar Group acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Com um amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e compliance legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas, para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações. Nestes 26 anos de experiência, nós da Buoni aprendemos que o sucesso não é fruto do acaso. Tiramos da nossa história lições que desejamos compartilhar com você. A primeira delas é sobre construir um mundo socialmente sustentável. Respeitar a diversidade e apostar nas pessoas são princípios que empregamos na relação com os nossos mais de 900 colaboradores, que trabalham incessantemente pela segurança e tranquilidade de milhares de clientes, para que seus produtos abasteçam todo o Brasil. A segunda é que a tecnologia não veio para substituir, mas para potencializar o talento humano. Aqui na Buoni, a tecnologia se une ao talento e é cada vez mais presente e efetiva na mitigação de riscos. Por isto, o Teleconsult, que já era líder em cadastro positivo de motoristas no Brasil, introduziu o reconhecimento facial no controle antifraudes e estabeleceu um novo padrão de confiabilidade e tecnologia do mercado. Na nossa fórmula, o sucesso é consequência da qualidade dos nossos serviços, que resultam da dedicação e da constante inovação. Apostamos em analytics, big data, tecnologias de automação e inteligência artificial para monitorar viagens que só em 2019 somaram mais de 700 milhões de quilômetros percorridos com o Buoni Sat. Foram mais de 17 mil voltas ao mundo, ao lado dos motoristas que movem o Brasil. E essa é a parte que mais nos orgulha. Estamos juntos com os brasileiros, trabalhando pelo Brasil. Buoni, inteligência e alta tecnologia, unidas pela segurança.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra aqui do FBC 2021. Sou o Denis Spencer, diretor técnico da Ambipar Response. Estou aqui com o Dr. Fernando Tabet, advogado especialista em direito ambiental e sócio do escritório Tabet Advogados. E hoje nós vamos fazer aqui uma palestra para vocês referente a planos de atendimento à emergência, né, e toda a responsabilidade civil, administrativa e criminal, né, decorrente dos acidentes ambientais. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa apresentação comigo, primeiramente. Vou falar um pouquinho para vocês referente ao plano de atendimento à emergência e logo na sequência o Dr. Fernando Tabet ele entra com toda a parte do direito ambiental. Primeiramente, é importante a gente falar um pouquinho dentro da discussão do seguro ambiental, né, tudo aquilo que tange os acidentes que envolvem produtos perigosos e todos os impactos em relação ao meio ambiente. Existe sempre muita discussão, muita dúvida, né, sobre como que eu posso me preparar para uma resposta à emergência, quais são as responsabilidades que uma empresa, né, seja um embarcador, um transportador, às vezes até o próprio destinatário do produto, ou todos os atores que estão interagindo durante um atendimento de emergência, quais são as responsabilidades que incorrem sobre eles, né? E como eu me preparo, né, para esse momento emergencial. Obviamente que todas as empresas, né, nós não temos, nós sempre nos preparamos para que não ocorram acidentes, mas um acidente ambiental dentro da atividade do transporte é um risco que, por mais que ele seja controlado, gerenciado por muitas empresas que se preparam para isso, ele é um risco que é inerente ao seu próprio processo. O que é importante a gente nunca negar esse risco inerente ao processo do transporte, mas sim estar preparado para que, caso um dia ele venha a ocorrer, né, a gente esteja preparado do ponto de vista organizacional, em termos de estruturas, né, de pessoas que irão interagir nesse momento crítico de crise, né, para a companhia, para que as ações sejam rápidas e os danos eles sejam controlados e sejam minimizados da forma mais efetiva possível. Bom, então, primeiramente, né, quando nós tratamos, né, uma emergência ambiental, nós estamos tratando aqui, em grande parte delas, de produtos que são classificados aqui pela própria resolução, pelo próprio regulamento de transporte rodoviário de produtos perigosos, né? Então, aqui a resolução 5848, publicada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, como produtos, né, que a resolução classifica como perigosos. Então, dentro dessa resolução, existem critérios técnicos, né, são muito objetivos em relação ao quais são os produtos, quais são as propriedades físico-químicas e toxicológicas desses produtos que os caracterizam em si como um produto perigoso, né? Então, esses produtos assim classificados, eles trazem sim, né, inerente à sua composição, uma periculosidade, né, no produto. Esses produtos, uma vez em uma emergência decorrente de um tombamento de um caminhão, de uma fuga desse produto por um vazamento de uma válvula, né, ou por qualquer outro tipo de situação que possa acontecer, ele traz, né, um risco severo à saúde das pessoas, né, que estão próximas ali daquele evento, ao meio ambiente, né, ao patrimônio público. Então, o que é importante? Né, que nós estejamos preparados e que nós entendamos, sim, o que é essa emergência ambiental. Então, se nós formos buscar dentro da literatura, o que é uma emergência ambiental? É a ocorrência de um evento, de uma sequência de eventos indesejados, com potencialidade para causar impactos à saúde humana, ao meio ambiente e ao patrimônio, né? Bom, quais são os tipos de efeitos, né, que esses acidentes eles podem desencadear? Então, uma explosão, quando eu tenho, por exemplo, uma atmosfera, né, onde eu tenho uma grande presença, né, de um produto inflamável, né, misturado em oxigênio, podendo causar uma explosão. Eu posso ter a queima do produto que possui características, né, inflamáveis, aí trazendo um efeito, um incêndio, e tenho também situações de contaminação de ar, de água, de solo, onde todos esses efeitos, né, eles trazem consequências aí danosas ao meio ambiente
e podendo também colocar em risco, como a própria definição da emergência ambiental nos traz, né, em risco a saúde humana e o próprio patrimônio público. Bom, mas aí a pergunta que sempre se coloca é: essas emergências ambientais com produtos perigosos, elas acontecem realmente? Né? É normal? Né? Nós encontramos isso no dia a dia? Então, historicamente, né, desde a década de 80, 70, 80, quando se intensifica, né, o trânsito de produtos perigosos e químicos, né, no país, aqui ainda nem existia na legislação brasileira uma definição técnica apropriada para o que é um produto perigoso, então não foi um produto químico em si. Historicamente, nós temos diversos eventos que ocorreram no nosso país, né, com derramamento de cargas, né, com produtos químicos, né, que causaram danos não só no ambiente, como à saúde humana. Então, um evento histórico, até que foi um dos precursores aqui do próprio regulamento de transporte de produtos perigosos no país, né, um evento que aconteceu com o famoso pó da China, dentro da área urbana, no Rio de Janeiro, né, levando a óbitos alguns estivadores que ali atuaram para fazer a limpeza, né, a salvaguarda do produto que tinha sido derramado. Então, eles se intoxicaram, né, foram hospitalizados e, posteriormente, devido à intoxicação que sofreram pelo produto, vieram a óbito. Né, e com o passar dos anos, aqui a gente pode acompanhar, né, por diversas notícias na mídia tradicional ou na mídia especializada, né, diariamente são reportados acidentes dos mais diversos tipos, né, com essas cargas aí que são classificadas como perigosas. Bom, são eventos que causam, como nós já mencionamos, né, diversos tipos de danos ao meio ambiente, são atuações que requerem equipes especializadas para poder ter contato físico com o produto, né, e depois com todo o procedimento de limpeza. Bom, mas aí vem a pergunta, né, como me preparar para uma emergência ambiental? Então, dentro do contexto do seguro ambiental, a partir do momento que uma transportadora ela firma uma apólice de seguro com uma companhia de seguros, né, e assim ela faz a opção pela empresa de atendimento à emergência, né, que no caso nós estamos falando da Ambipar Response, né, quais são as ações que ela pode ter de forma preventiva e prévia, né, na sua operação, vinculada a essa apólice de seguro, para poder se sentir preparada junto com o seu time operacional por uma emergência ambiental que futuramente possa acontecer. Então, primeiramente, né, é preciso entender que uma equipe de resposta à emergência, né, aqui a gente vê a foto exatamente de uma equipe se preparando, né, para entrar no que nós chamamos de zona quente, onde realmente aquele produto químico, né, tóxico, inflamável, perigoso, ele está presente. Então, nesse momento que essa equipe se prepara, é importante saber que por trás dela existe todo um sistema de resposta à emergência, toda uma preparação para que essa equipe ela possa chegar neste exato momento e atuar de forma efetiva, né, sem colocar em risco não só, né, todos esses entes que nós mencionamos, né, como o meio ambiente, pessoas e patrimônio público, mas também os próprios respondedores e as instituições que estão ali na emergência para tentar, né, resolver o problema decorrente desse acidente. Então, para isso, né, a gente pode identificar 3 pilares principais, né, que vão jogar e que constituem esse sistema de resposta à emergência. Então, o primeiro ponto é o planejamento, né, dessa situação emergencial, e aqui a gente entra especificamente na constituição desse plano de emergência, a preparação das empresas, não só as empresas de resposta à emergência, mas também da empresa transportadora, da empresa embarcadora, né, em saber se preparar para essa situação de emergência. Então, quem são as pessoas dentro da empresa que serão comunicadas no momento da emergência, onde que eu tenho que, como que eu sinalizo nos meus caminhões, né, nas minhas unidades de transporte, nos meus veículos, os telefones de resposta à emergência,
quem são as pessoas que vão representar a empresa lá no local da emergência, elas obrigatoriamente têm que estar no local, não têm que estar no local, como é que funciona esse sistema? E a estrutura de resposta de emergência, que também é o ponto fundamental aqui na pronta resposta, né, que define os tempos de resposta à emergência, é exatamente aonde estão as bases operacionais dessa equipe de resposta à emergência, como essas bases estão estruturadas, que tipos de veículos, se os equipamentos eles atendem às características técnicas do produto que eu estou transportando, né, e se a equipe está preparada para manipular esse tipo de produto. Lembrando que, né, seguindo até o próprio regulamento de transporte de produtos perigosos, nós possuímos dentro da legislação para produtos perigosos 9 classes de riscos. E para cada classe de risco existe uma expertise muito técnica, né, muito detalhada para se poder manipular, e muitas vezes um operador que conhece muito de inflamável pode ser que ele não tenha uma experiência associada a gases tóxicos, por exemplo, né? Então, um operador muito especializado em líquidos e inflamáveis, né, ele não pode ser um especialista em gases tóxicos. Então, é importante que a gente também, no momento que nós constituímos o plano de emergência, a gente também entenda quem é o nosso prestador, se o nosso prestador ele é realmente preparado, né, do ponto de vista técnico em relação ao treinamento dos seus operadores, em equipamentos, materiais, para os produtos que nós estamos operando. Então, são perguntas que têm que ser colocadas, né, e detalhadas no plano de emergência. Então, dentro do plano de emergência, né, nessa fase de planejamento, o que é importante? Né? Primeiro, o ponto inicial é que nós façamos uma avaliação de riscos, né, da nossa operação. Então, quais são os produtos que nós transportamos, que tipo de classe de risco esse produto está associado, se ele é um líquido inflamável, se ele é um explosivo, se ele é um gás inflamável, um gás tóxico, e por aí vai, se ele é um líquido corrosivo, quais são as rotas que nós estamos operando, né, por onde nós vamos passar, são rotas que possuem adensamentos populacionais presentes, se eu tenho como desviar desses adensamentos populacionais, se eu não tenho como desviar porque é uma rota única, né, e nós temos no país uma dificuldade, muitas vezes, em fazer rotas alternativas que também não alonguem tanto a distância. Então, se nessas rotas, quais são os telefones de emergências que eu tenho, se as bases operacionais da minha equipe de resposta à emergência estão localizadas estrategicamente nesses pontos, se eu tenho unidades de conservação, né, nessa rota, mananciais. Então, são itens que devem ser levantados ao longo da nossa operação para entender realmente qual é o tamanho do nosso risco. Muitas vezes eu posso ter um produto extremamente tóxico, um gás muito tóxico, eu tenho uma rota que eu passo por uma área extremamente urbanizada, como, por exemplo, o município de São Paulo, né? E, tradicionalmente, a minha operação, a minha logística sempre traçou essa rota pelas marginais aqui do município de São Paulo, e eu teria a possibilidade, né, de poder traçar uma rota alternativa, por exemplo, pelo Rodoanel de São Paulo, né, diminuindo, né, não 100%, mas diminuindo um pouco o risco em relação à própria exposição da população que estaria ali na área de trânsito do meu produto. Então, dentro do plano de emergência, conhecer também a central de atendimento de emergência, quais são os telefones que eu tenho disponíveis para o momento emergencial. Importante esses telefones estarem sempre disponíveis 24 horas, 7 dias sobre 7, 365 dias por ano. Né? Muitas vezes nos deparamos em fichas de emergência, a própria FISP de produto, telefones de emergência que são a própria portaria da empresa. Né? E a pessoa que atende, que responde aquele telefone, não tem informação, né, técnica e operacional para poder startar esse plano de emergência. Às vezes ela está sendo comunicada sobre um acidente e ela não sabe nem para quem se direcionar e como reportar, né, aquela entrada, aquele chamado que ela acaba recebendo. Então é importante a gente ter isso muito bem alinhado. Como eu mencionei, as equipes de atendimento de emergência, os veículos especializados, né, se esses veículos são equipados com bombas, com compressores, com geradores, né, e demais equipamentos, materiais para atendimento de emergência.
a especificidade desses equipamentos para cada tipo de produto, os seus materiais e os procedimentos operacionais, né, das equipes de resposta. Então, mais uma vez, importante, estruturar o plano, nós sabemos comunicar, né, sobre o telefone de emergência dentro e fora da empresa. Então, uma prática muito difundida, né, há muitos anos é colar um adesivo 0800, né, nos dois lados e na parte traseira de um veículo de transporte, né, um veículo que ele tenha, um adesivo que ele tenha letras que sejam visíveis, né, pelo número do tamanho da fonte, né, desejável que seja refletivo, né, para o período noturno, para que qualquer pessoa consiga identificar a uma distância segura aquele telefone e possa, a partir daquele momento, fazer uma comunicação sobre aquele acidente. Treinamento operacional, como eu mencionei, não só das equipes de resposta, mas da própria empresa, né, que é a detentora do plano de emergência. E as simulações, né? Os simulados operacionais, eles são extremamente importantes para que a gente possa praticar realmente como startar o plano de emergência. Muitas vezes nós temos muita teoria, nós temos documentos muito bem elaborados, mas quando eles não são treinados e simulados, a gente acaba muitas vezes falhando, né, por não conhecer e por não praticar, né, aqueles procedimentos, aquela rotina, aquele script que foi detalhado no plano de emergência. E grande parte dos atendimentos emergenciais, né, eles falham muito no seu início, exatamente no momento da comunicação, onde nós temos nós nos deparamos com uma situação não trivial. Então as pessoas elas acabam não sabendo exatamente como proceder e acabam demorando, né, em startar toda aquela estrutura que já está desenhada, e aí os momentos iniciais são os momentos mais importantes de uma emergência. Então é o tempo de resposta, é acionar as pessoas corretas, né, a estrutura correta para que ela chegue rápido no local, ela possa efetivamente começar a trabalhar, né, para minimizar aquele impacto e aquele dano causado no local da emergência. É importante sempre ter uma revisão desse plano de emergência, né, para que normalmente nós nos deparamos com pessoas que estão nomeadas com e-mails e telefones no plano de emergência. Nós sabemos que empresas, né, nós temos um dinamismo no mundo empresarial, né, e dentro dos seus colaboradores eles mudam, né, com uma certa frequência, e muitas vezes aquele coordenador que foi elencado no plano de emergência, ele pode mudar de área na empresa, ele pode mudar para uma outra empresa, ele pode vir se aposentar, né, ele está lá nomeado no plano, e quando é startada uma emergência, a central de atendimento começa a procurar aquele coordenador e não consegue ter acesso. Isso também começa a retardar, né, todas as ações decorrentes daquele contato com o coordenador, prejudicando os momentos iniciais da emergência. Então, sempre é importante a revisão, né, a cada mudança, ou uma periodicidade trimestral ou semestral, para que principalmente os contatos presentes no plano de emergência eles possam serem revisados. E aí a gente volta no ciclo, né, sempre trabalhando a ideia do PDCA. Então, essa central de atendimento de emergência da Ambipar Response, né, que nós controlamos emergências de todo o país aqui no Brasil, temos interface com as centrais da Ambipar Response do Chile, que controla as emergências da América Latina, né, dos países de língua não portuguesa. Nós temos uma central nos Estados Unidos conectada com a nossa central no Brasil, que controla todas as operações da América do Norte, e temos uma central em Londres, que controla as emergências que estão em andamento, tanto no Reino Unido como na Europa. Ferramentas de geoprocessamento, né, importantíssimas para um plano de emergência. Então, mapeamentos de equipamentos, né, em todo o país, onde estão, né, os equipamentos que são necessários numa emergência. Muitas vezes uma ocorrência, principalmente quando nós temos aqueles efeitos, né, voltados para a contaminação de água, de solo, não é somente uma viatura de atendimento de emergência com sistemas de bomba que vão fazer que vão atender, né, aquele cenário.
Então, são necessários aqui mobilizações de equipamentos mais pesados, como caminhões alto vácuo, caminhões MOOC, retroescavadeiras, caminhões de transporte de resíduos, né, a granel. Então, esse mapeamento prévio dentro de uma central de emergência é importantíssimo para que, né, nós possamos aí mobilizar de forma efetiva e rápida essa estrutura. Importante também ter mapeado a nível Brasil, numa central de emergência, que, especificamente falando do nosso país, né, onde estão as destinadoras, né, de resíduos. Que tipo de tecnologia essas destinadoras elas operam? Então, também é importante a gente ter esse mapeamento prévio para que todo o desencadeamento final aqui da emergência e a resolução da emergência ela possa ser feita de forma efetiva com locais que façam o tratamento desse resíduo de forma adequada e que sejam homologados pelos órgãos ambientais. Preparação, como eu mencionei, a Ambipar, nós possuímos aqui campos de treinamentos. Esse é o nosso campo de treinamento que fica localizado em Nova Odessa. Aqui, realmente, nós praticamos, né, toda a parte de atendimento emergencial, os protocolos, né, de resposta à emergência. É um campo de treinamento que ele é baseado nas normativas americanas, né, principalmente a NFPA, e todo o know-how da Ambipar Response, ao longo de todos os anos de atendimento de emergência, também são praticados nesse campo. Dentro desse campo, também são simulados e treinados procedimentos com produtos de clientes. Basicamente, nós temos clientes que introduzem no mercado brasileiro novos produtos, são produtos que não são conhecidos em relação a procedimentos de resposta à emergência, não possuem instruções técnicas específicas para esse tipo de tratamento. Então, clientes levam seus equipamentos, levam seus materiais, seus produtos nesse campo, e no campo são simulados e treinados procedimentos de resposta à emergência. Composição da estrutura, então, já falei um pouquinho, então, bater muito na tecla da abrangência, né, saber onde, né, as equipes de resposta elas estão instaladas, e o tempo de resposta que essas equipes elas trazem para um cenário emergencial. Aqui um exemplo também de estrutura, né? Então, aqui é um atendimento, realmente é uma emergência dentro de uma planta industrial, então, diferentes tipos de equipamentos, né, para diferentes finalidades aqui num cenário emergencial. Eu tenho desde uma viatura com equipamentos de transferência de fluidos, até esse caminhão que nós chamamos aqui de posto de comando móvel, onde são tomadas as decisões em conjunto com os órgãos de controle, né, para as estratégias de resposta à emergência para o cenário emergencial. Aqui equipamentos pesados, caminhões-pipas, caminhão-pipa, caminhão hidrovácuo, né, também com diferentes finalidades. Mais um exemplo de estrutura, a Ambipar investindo muito em recursos 100% próprios para garantir qualidade na resposta emergencial. Né? Então, aqui nós temos um exemplo de diversos tipos de equipamentos, né, com diferentes finalidades que podem ir para um cenário emergencial. Mais uma vez aqui um exemplo, né, do nosso posto de comando móvel, né, que para grandes cenários emergenciais, onde se reúnem as autoridades públicas com o cliente, mais as equipes de resposta à emergência, e tomam decisões, né, que são relacionadas às estratégias operacionais para a resolução da emergência. Padronização de viaturas, também extremamente importante, né, para as equipes de resposta à emergência. Então, você tem para diversas localidades o mesmo padrão, para que você consiga entregar, né, um nível de serviço com a qualidade em qualquer ponto do país. Aqui agora eu passo a palavra para o Dr. Fernando Tabet. Sr. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Depois dessa apresentação rica em detalhes, né, sobre como deve ser estruturado o plano ambiental em emergências, né, eu gostaria, então, de tratar agora das possíveis consequências, né, que podem advir de uma ocorrência desse tipo no âmbito jurídico, e assim poder tornar mais objetivos, mais claros,
que tipo de consequências um acidente ambiental pode ter, levando em consideração não só o que foi feito para se prevenir a ocorrência desses acidentes, mas também a implementação efetiva, a execução dos planos de atendimento de emergências. Bem, dentro do regime jurídico de responsabilização que nós temos aqui no Brasil, no contexto ambiental, a nossa Constituição Federal ela definiu o que a gente chama de tríplice responsabilização ambiental, né, que envolve 3 esferas de responsabilidade: a esfera administrativa, a esfera criminal e a esfera civil. As 3 esferas podem se desenrolar ao mesmo tempo, como decorrência do mesmo fato. Né? Cada uma delas guarda as suas peculiaridades, né, com regimes jurídicos próprios de implementação. Então, é importante entender com um pouco mais de detalhes como que elas são implementadas aqui no contexto da legislação brasileira. Bem, vamos começar pela responsabilidade administrativa. Nesse caso, além daquela responsabilização que pode acontecer em face de outros órgãos que não são aqueles que exercem propriamente a fiscalização ambiental, né? Então, especialmente no caso de transporte rodoviário de cargas e de produtos perigosos, existem outras autoridades, como a Polícia Rodoviária, tanto no âmbito federal como no âmbito dos estados, e também a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós temos ainda o exercício do poder de polícia pelos representantes dos órgãos ambientais, né, aqueles que integram o chamado SISNAM, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, como que se desenrola, né, a aplicação da responsabilidade na esfera administrativa? Então, primeiro, é importante destacar que existe toda uma tipificação, ou seja, uma descrição das condutas que são caracterizadas como infração administrativa na legislação. Então, essas normas têm uma descrição de caráter abstrato, ou seja, qualquer conduta que se enquadre naquela descrição, ela poderá caracterizar a prática da infração administrativa num caso concreto. Por que eu disse poderá? Porque existem outros elementos que precisam ser levados em consideração, né? Na esfera da responsabilização administrativa, se consolidou mais recentemente o entendimento na jurisprudência de que se aplica aqui a chamada responsabilidade subjetiva, que é aquela que se desenrola com base na culpabilidade, ou seja, com base no elemento subjetivo, que engloba a eventual intenção de praticar a conduta ou de alcançar um determinado resultado, que é o que a gente chama de dolo, ou então a verificação de negligência, imprudência ou imperícia do agente. Então, tudo isso está inserido no que nós chamamos de culpabilidade. No âmbito da responsabilidade administrativa ambiental, então, nós temos que necessariamente verificar se existe ou não culpabilidade, ainda que seja verificado o enquadramento de determinada conduta na descrição que foi tipificada na legislação como infração administrativa. Uma vez que seja feito esse enquadramento, num caso concreto, o agente fiscalizador ele vai ter que levar em consideração alguns elementos para poder definir, graduar a sanção que vai ser aplicada no caso concreto, né, chamada dosimetria das penas aplicáveis. Então, para esse fim, a legislação definiu alguns critérios. Eles incluem a gravidade dos fatos, que se desdobram entre os motivos da infração e as suas consequências, os antecedentes do infrator, ou seja, se ele é um agente que, de forma contumaz, praticou infrações administrativas no passado, ou não, se é uma ocorrência isolada, né? E, finalmente, a situação econômica do infrator, na medida em que a finalidade da responsabilização ambiental na esfera administrativa é
a imposição de um castigo, de uma penalidade àquele que infringiu a legislação. Portanto, a situação econômica do infrator ela é levada em consideração, ou deve ser levada em consideração, na hora de se definir a dosimetria dessa pena. Então, nós teremos, por exemplo, quando se trata de penalidade de multa, se estivermos falando de um agente que tem um poder econômico muito significativo, uma empresa de grande porte, evidentemente que, se for aplicada uma multa no seu valor mais baixo, é bem provável que ela não surta o efeito desejado, né, de ter essa finalidade punitiva. O contrário também é verdadeiro. Eu não posso, a partir de uma sanção administrativa, inviabilizar a atividade desenvolvida pelo agente. Ou seja, essa não é a finalidade da responsabilização na esfera administrativa. Outra esfera que a legislação traz como possível de ser aplicada quando da ocorrência de um acidente ambiental é a que se dá no campo penal, no campo criminal. Aqui nós temos também a tipificação de condutas na legislação federal. Então, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 1998, que traz quais são as condutas caracterizadas como crime ambiental. Algumas dessas condutas são consideradas crimes de resultado, ou seja, para que fique caracterizado a ocorrência do crime, tem que existir uma consequência danosa para o meio ambiente. Então, é o caso do que prevê o artigo 54 da lei, que é o chamado crime de poluição, que, todavia, ele tem ali dois desdobramentos, um relativo à saúde humana e outro relativo a elementos do meio ambiente propriamente dito, sendo que, no primeiro caso, a mera possibilidade de risco à saúde humana decorrente de um fato que se caracteriza como poluição já pode implicar o enquadramento na conduta desse artigo 54. Já quando nós estivemos falando de danos à flora ou à fauna, quando ocorre a poluição, necessariamente a consequência tem que ser verificada. Então, não é a mera possibilidade, mas é o dano efetivo que caracterizará a prática do crime. Aqui também, assim como acontece na esfera administrativa, se aplica ao regime da responsabilidade subjetiva. Então, novamente, aquele que depende da culpabilidade do agente, sendo que a lei ela traz um rol bastante abrangente daqueles que podem ser responsabilizados pela prática de um crime ambiental, na medida em que aquele que de qualquer forma concorre para a prática do crime, considerando a sua culpabilidade, poderia, teoricamente, ser responsabilizado. A lei coloca alguns critérios, no entanto, bastante específicos, que é a primeira questão do conhecimento do fato, né? Então, quando ocorre um evento danoso ao meio ambiente, ou mesmo antes dele ocorrer, mas uma situação de risco, que seja conhecida, né, de quem está ali atuando, no caso de transporte de um produto perigoso, isso já é um elemento importante a ser considerado, quer dizer, conhecimento do fato. E o segundo elemento é o poder de ação, o poder de agir para evitar essa conduta antes que ela ocorra, né? Portanto, se a primeira condição for verificada, mas a segunda não for verificada, então nós não teríamos a possibilidade de imputar responsabilidade. Agora, quando eu falo em poder de agir, é necessário verificar qual é efetivamente a função que aquela pessoa desenvolve na atividade que é passível de um risco, de acidente. Se ela tem ou não poder de decisão, se ela tem ou não um preparo necessário ou habilitação para praticar aquela atividade, uma série de outros fatores, né? Nesse caso, nós vamos ter a imposição de sanções pelo próprio juiz. Então, diferente do que acontece na esfera administrativa, em que a sanção é aplicada
pelo órgão ambiental ou pelas outras autoridades fiscalizadoras, no caso do transporte de cargas perigosas, nós temos aqui a imposição da sanção pelo Poder Judiciário, a partir de uma sentença condenatória, não é? Em que o juiz vai ter que levar em consideração também, quando da dosimetria da pena, alguns elementos, como as circunstâncias agravantes e atenuantes, né, que se assemelham àquelas que eu já mencionei em relação à responsabilidade na esfera administrativa. Nesse caso, vale a pena destacar que a legislação brasileira ela permite a responsabilização criminal não só das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. Essa é uma inovação importante que a lei trouxe no contexto da responsabilidade penal, e desde 1998, com a edição da Lei de Crimes Ambientais, essa possibilidade passou a existir de uma forma efetiva no contexto dos crimes ambientais, né? E, mais recentemente, nós temos, inclusive, uma orientação do Poder Judiciário no sentido de admitir que a pessoa jurídica responda sozinha, independentemente de se ter também responsabilização de pessoas físicas, partícipes ou coautoras no mesmo fato, né? Então, essa é uma característica importante a ser considerada. Eu mencionava no início, né, que, nesse caso, quando se fala da tipificação dos crimes ambientais, existem aqueles que exigem um resultado danoso, né, para serem caracterizados. E existem também tipos penais que refletem o que se chamam crimes de perigo, ou seja, quando não se cumprem determinadas exigências da legislação de caráter preventivo. Então, por exemplo, existe ali no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais um dispositivo que faz referência a uma série de atividades, incluindo o transporte de produto tóxico, nocivo ou perigoso à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação ou na sua regulamentação. Então, nós temos uma remissão desse dispositivo da lei a outras normas que regulamentam o transporte de produtos perigosos. Então, não sendo cumpridas essas normas, mesmo que não haja ocorrência de um dano ambiental efetivo, já estaria, portanto, caracterizada a prática do crime ambiental, nesse caso, dentro dessa característica de um crime de perigo, pelo só efeito dessas exigências não serem cumpridas pelo transportador, né? Então, nós temos aí uma série de peculiaridades relativas à responsabilização na esfera criminal. Agora, a terceira e última modalidade que nós temos de responsabilização ambiental é aquela que se dá na esfera civil. E aqui, diferente do que acontece nas duas esferas anteriores, que é a responsabilidade administrativa e criminal que nós vimos, nós temos como finalidade a reparação de um dano. Então, uma condição sem a qual não existe a possibilidade de se falar em responsabilidade civil ambiental é a existência de um dano efetivo. Se não houver dano, não há que se falar em reparação de danos ou responsabilização civil por dano ambiental. Aqui nós temos também de forma inequívoca a aplicação, aqui diferente do que acontece no caso da responsabilidade administrativa e da responsabilidade criminal, nós temos aqui a aplicação da responsabilidade no regime objetivo, ou seja, aquela que independe da existência de culpa. E ainda com base no risco da atividade. Então, são duas coisas que se somam, tá? Eventualmente, quando se adota o regime da responsabilidade objetiva em outras esferas, fora da discussão ambiental, ainda poderia se falar de causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, né? Coisa que não acontece aqui, porque a nossa legislação, especificamente o novo Código Civil de 2002, trouxe essa novidade, que é
a aplicação da teoria do risco da atividade, ou seja, mesmo que o acidente tenha sido causado em função de uma ocorrência de forças naturais, então, por exemplo, um deslizamento de terra, uma enchente, algum tipo de ocorrência sobre a qual o ser humano não tem nenhuma interferência, pelo só fato daquele agente desenvolver uma atividade de risco, isso já traria a possibilidade de responsabilizá-lo pelos danos que forem causados em relação a essa atividade. Então, por exemplo, se eu estiver falando do tombamento de um veículo que carregava uma carga perigosa, como decorrência de um fenômeno dessa natureza, ele não poderia se esquivar da obrigação de reparar os danos causados por conta de se ter ali um vazamento de um produto perigoso, alegando que houve caso fortuito ou força maior. Mas vejam, mais uma vez, é importante reforçar que aqui nós temos a responsabilidade no âmbito civil. Esse regime, que é mais severo, ele não se aplica quando se tem a responsabilidade administrativa e a responsabilidade criminal. Existe também aqui a questão de se caracterizar o dano ambiental como sendo tendo possivelmente 3 dimensões associadas ao mesmo evento. Então, aquela que acontece afetando interesses difusos. Então, quando não se pode individualizar, né, quem são os sujeitos lesados desse dano. Então, estou falando aqui de um dano que implica uma lesão às gerações presentes e futuras, né? E tenho ainda o dano ambiental considerado como um dano coletivo, né, que impacta uma comunidade determinada ou determinável. E, finalmente, eu posso ter um dano ambiental individual, que afeta uma pessoa especificamente. Então, numa ocorrência, eventualmente, eu posso ter as 3 dimensões acontecendo ao mesmo tempo, sendo que as 2 últimas guardam uma característica fundamental que as distingue da primeira, que é pelo menos uma característica, que é o fato de se ter o decurso da prescrição, né, no caso da ocorrência do dano, sendo que, uma vez transcorrido o prazo prescricional, esse sujeito lesado não teria mais como reclamar a reparação daquele dano que ele sofreu. Já quando se trata de danos ambientais difusos, os tribunais já entenderam, isso por decisão do Supremo Tribunal Federal, de que esse dano é imprescritível. Então, independentemente de quanto tempo leve, né, para se reclamar a reparação do dano, ele ainda pode ser pleiteada a reparação em juízo. No contexto da responsabilidade civil, a gente ainda tem que considerar não só a responsabilidade com repercussão na esfera patrimonial, mas também na esfera extrapatrimonial ou moral, né? E aqui, como se trata de reparação de um dano, não existe uma limitação de valor. Mas em alguns países existe na legislação um limite de valor para essa reparação. Na esfera civil, não. Na esfera civil, a reparação tem que acontecer na extensão do dano que foi causado. Nós temos ainda outra dimensão a ser considerada, que é em relação aos danos atuais que foram causados, os intercorrentes, ou seja, o tempo que levar para se ter a reparação efetiva do dano pode implicar uma impossibilidade daquele elemento do meio ambiente que foi impactado, dele prestar os serviços à sociedade que existiam até então. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer o reflorestamento de uma mata que se incendiou por causa de uma ocorrência, de um acidente envolvendo um produto perigoso, né, até que aquela vegetação alcance o estágio de regeneração que ela tinha antes da ocorrência do acidente, né, nós temos ali uma situação que vai perdurar por muito tempo. Então, eventualmente, se poderá falar em reparação por danos intercorrentes, né? Nós falamos já da questão da imprescritibilidade dos danos difusos. Ainda um elemento importante, agora já chegando ao final desse breve
dessa breve apresentação, a questão da solidariedade. Sempre que tiver com causas para o mesmo resultado, possivelmente se falará de solidariedade. Só que é necessário que essas concausas sejam determinantes para o resultado, ou seja, não é qualquer participação no resultado final danoso que implicaria a solidariedade, que quer dizer que todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram, né, para a ocorrência do dano seriam responsáveis pela reparação do todo, né? E, finalmente, destacando aqui a questão da possibilidade de se ter a desconsideração da personalidade jurídica, se isso for necessário para garantir a reparação do dano. Aqui, nós temos essa possível consequência exclusivamente na esfera civil, né? Que, como eu falei, é aquela que envolve reparação de danos. Portanto, não se pode falar de desconsideração da personalidade jurídica para garantir que alguém pague uma multa ambiental na esfera administrativa, até porque, como já esclareci anteriormente, não é essa a finalidade, né, da responsabilização administrativa. Agora, aqui no âmbito civil, como a finalidade não é punir, mas sim garantir que o dano seja reparado, se o patrimônio da empresa não for suficiente para garantir que o dano seja reparado, então a lei autoriza que se alcance o patrimônio dos sócios e administradores daquela pessoa jurídica para viabilizar essa reparação integral do dano que foi causado, né? Importante lembrar que, quando se fala em ações de resposta, né, num acidente ambiental, numa emergência ambiental, muitas vezes o dano pode ser não só agravado por eventual resposta inadequada, mas até mesmo causado essencialmente por causa de uma resposta inadequada, né? Então, existem exemplos, inclusive fora do Brasil, de casos muito emblemáticos em que incêndios em instalações industriais foram combatidos com o uso intensivo de água, e essa água, ao se misturar com produtos perigosos, produtos químicos, se resvala para cursos d'água, causando sérias contaminações de cursos hídricos, né? Então, que não ocorreriam se não tivesse havido aquela ação de combate daquela forma. Então, existem casos em que a própria ação de combate pode ser a causa do dano ambiental, né? E, nesse caso, o prestador de serviços pode até ser responsabilizado junto com aquele que é o transportador da carga, no que diz respeito à reparação desse dano causado. Então, essas são, em linhas muito gerais e resumidas, os elementos que compõem a chamada tríplice responsabilização por danos ambientais, especialmente no contexto do transporte de produtos perigosos. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Muito obrigado. Muito legal, doutor Fernando. Obrigado aí pela sua participação. A gente não tem muito tempo a gente já está próximo aqui do nosso limite do tempo, mas eu queria aproveitar para fazer um comentário e até enriquecer um pouco essa sua fala final, né? Eu, particularmente, já fui em diversas emergências e em algumas emergências onde realmente aconteceram essas ações de combate a incêndio, né? Obviamente, o incêndio sempre, o combate, ele é muito restrito às brigadas internas das plantas e o corpo de bombeiros, e a ação realmente de resposta, você faz a extinção de incêndio, aí com um agente extintor mais adequado para aquele cenário. Quando se utiliza a água, realmente, e a gente reforça muito isso com o empreendedor, seja ele o dono de uma planta industrial, o próprio transportador, a gente sempre reforça essa necessidade de uma empresa de resposta à emergência química estar associada, né, em tempo real com os órgãos públicos e também privados de combate a incêndio. Por quê? Justamente é a canalização de todo esse efluente adicional que é gerado nesse combate ao incêndio, que ele tem que ser confinado, tem que ser contido para que ele não venha causar um dano maior, né, naquele momento de resposta.
E muitas vezes o próprio Corpo de Bombeiros, no momento que ele faz o combate ao incêndio em plantas industriais, ele abre saídas para aquelas plantas que não possuem uma adequação, né, apropriada, com rede de drenagem interna, com caixas coletoras, para todo aquele volume, né, aquele inventário de água utilizado para fazer o combate ao incêndio. Isso nós encontramos muito, né, no nosso país. O bombeiro ele é obrigado até a abrir áreas de escape dentro da própria planta industrial para que aquele efluente ele saia, né, porque ele precisa dar vazão, né, e de possibilidade para que a própria equipe operacional deles adentre a área para poder fazer o combate. E esse efluente, quando são abertas essas áreas de escape, se não bem contido, eu também já presenciei diversas vezes, né, o efluente ele correndo, né, em direção à rede de drenagem e aí causando um dano ainda maior. Eu acho que é muito bem pontuado. Só queria também te colocar uma pergunta em relação à própria, já que a gente está aqui dentro de um evento muito direcionado à área de seguros, dentro dos cenários emergenciais, principalmente no setor rodoviário, a gente conta sempre muito com a presença de reguladoras de sinistro, né? Então, elas têm um papel muito específico em fazer toda a regulagem no momento da emergência e em algumas vezes nós nos deparamos com algumas reguladoras que não possuem um conhecimento muito técnico e relacionado à parte do químico do produto perigoso, que dentro do seu arcabouço legal também possui uma série de especificidades em relação a tipos de equipamentos de transporte, licenciamentos ambientais para você poder retirar aquele resíduo classificado como perigoso daquele cenário emergencial, a própria habilitação e adequação dos operadores que vão atuar na emergência, em relação até a questões do Ministério do Trabalho, que atendam, né, a periculosidade, a própria questão das MRs, que eles têm que estão amparando, né, esses operadores que estão em campo, etc. Como é que funciona essa responsabilidade ou corresponsabilidade dessas reguladoras que muitas vezes colocam, né, prestadores de serviços que não possuem essas adequações no cenário emergencial? Bem, eu entendo que a responsabilidade ambiental, né, ela não pode ser transferida a terceiros. Então, quando ocorre uma emergência que tem como consequência um dano ambiental, né, os responsáveis diretos, eles vão possivelmente ser aqueles que sofrerão as sanções aplicáveis, tanto na esfera criminal, administrativa, como a obrigação de reparar os danos, né? No âmbito administrativo e criminal, como existe ali a apuração da responsabilidade com base na culpabilidade, né, esse elemento da escolha de quem é o prestador de serviços, se é um prestador de serviços que tinha condição de prestar um serviço adequado para aquele tipo de ocorrência, ele deve ser levado em consideração, né? Agora, em relação ao responsável direto, o máximo que ele pode fazer, né, é pleitear, se ele eventualmente escolhe algum tipo de restrição do lado da seguradora para tomar uma medida que depende de uma prévia aprovação, né, e isso eventualmente atrapalha, vamos dizer assim, uma ação eficaz de resposta, ou atrasa uma ação eficaz de resposta, e isso acaba acarretando um dano maior que poderia eventualmente ser evitado, esse fator também não poderia ser usado como excludente de responsabilidade do causador direto. Só que, se essa responsabilidade ocorrer, e ele puder fazer prova de que esse atraso ou essa falha na resposta por parte da seguradora propiciou um resultado mais gravoso no final do dia, no final das contas, ele poderá, numa ação de regresso, pleitear que o que ele pagou em função da reparação do dano, que atingiu terceiros ou interesse difuso, ele pode, depois, numa ação de regresso, se voltar contra essa seguradora, né, no meu entendimento. Legal. Ok. Bom, doutor Fernando, eu te agradeço mais uma vez, agradecer também a FBC 2021 pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais sobre
plano de emergência, toda a questão da responsabilidade jurídica envolvida nos acidentes ambientais. E ficamos à disposição aí para eventuais dúvidas que venham aparecer. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Fernando. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.